Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós estamos aqui para fazer a palestra que fizemos já presencialmente, mas que normalmente, quando a gente faz essa palestra presencialmente, a gente reproduz aqui, utilizando os mesmos slides, sobre alquimia e teosofia, as chaves para nossa transformação. Esse é um tema bastante interessante, vocês vão até entender daqui a pouco por que a gente juntou essas duas áreas, esses dois saberes esotéricos, espiritualistas, para a gente fazer um trabalho, né, como esse aí, né, de informações, tanto por um viés psicológico, como por um viés esotérico, tá certo? Então fiquem conosco para ver esse trabalho e logo depois da nossa vinheta, óbvio. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos à palestra, né? É uma palestra que exigiu um pouco assim de estudos, né? A gente acabou adotando uma série de conceitos de livros que recentemente eu adquiri. Esse aqui é uma edição nova de um livro que eu já tinha, né? Eu fiz até resenha no canal, para quem quiser pode dar uma olhadinha aqui, né, nesse card. Fiz recentemente a resenha sobre esse livro aqui, que serviu de conteúdo para esse trabalho. Este é um livro um pouco mais antigo, mas que tem muita coisa importante, muita coisa interessante. Eu digo antigo assim, comparado a esse que saiu agora, que lançou agora da editora Madras, né? Tratado sobre a grande arte dos sábios, princípios gerais da física de acordo com a filosofia hermética. Trata, na verdade, de alquimia, né? Então, de Antoine Joseph Pernet. Eu não falei, na verdade, aqui o autor desse outro, que a gente falou da nossa resenha, né? Mas é de Brian Cotnoy, Introdução à Alquimia, né, da editora Pensamento. Um livro talvez que mais seja importante para essa palestra aqui, da parte da alquimia, é esse aqui, né, que é Anatomia da Psique, o Simbolismo Alquímico na Psicologia, de Edward Edinger. Então, muito importante aqui, né, uma perspectiva junguiana, né, desse entendimento. Um livro que eu considero complementar desse, apesar de não ser do mesmo autor, mas ele trata das questões das operações alquímicas que a gente vai falar aqui, nos metais, e fala de outras propriedades mágicas e energéticas, né, esotéricas dos metais. E então, assim, A Magia dos Metais e os Segredos Ocultos do Mundo Mineral, de Mélie Udert. Eu tenho alguns livros dessa autora e são muito bons. Esse aqui, especialmente sobre alquimia, fala de cada metal, de peculiaridades energéticas, espirituais dos metais, né? E em um momento determinado, mais adiante no final do livro, apesar de ser pouca coisa, mas são coisas importantíssimas, fala da alquimia dos metais e da relação dessa alquimia com processos psicológicos acontecendo na nossa mente. Do mesmo autor de Anatomia da Psique, tem esse mais fininho, que é O Mistério da Conjunction, né? Imagem alquímica da individuação, do Edward Edinger. Ele fala também das operações alquímicas, utilizando ilustrações de textos antigos de alquimistas. Muito interessante, né? E os mesmos textos que ele fala aí, também são abordados aqui nesse autor, que é um livro lançado esse ano, 1924. Ainda devo fazer uma resenha dele, eu gostaria de fazer uma resenha dele, porque me encantou muito. Foi, na verdade, esse livro que me motivou a fazer essa palestra. O Mistério da Transformação Alquímica, um estudo sobre os últimos escritos de Carl Gustav Jung sobre a alquimia nos estágios finais da individuação. São alguns artigos, né, textos que ele até cita o livro vermelho, né, cita algumas informações mais recentes, fala até da pandemia, porque foi um livro escrito depois da pandemia, e acho que é válido para esse conteúdo de alquimia, para quem gosta de psicologia junguiana e de alquimia, esse livro aqui é recomendadíssimo. Esse outro que já tinha sido lançado em outra edição mais antiga, né, e agora foi relançado, né, que eu também fiz resenha aqui no canal, vou deixar um card aqui para quem quiser ver, A Mandala Alquímica, um estudo sobre a mandala nas tradições esotéricas ocidentais. E também não posso deixar de falar desses dois livros. Um deles eu já fiz a resenha aqui no canal, posso deixar também nas descrições ou no card aí, né, a Astrologia Mística de Ibn Arabi, que mostra claramente para a gente que não existe alquimia sem astrologia, e, obviamente, a alquimia
nos dá uma substância, um conhecimento mais profundo sobre também a astrologia, ajudando, né? Então são duas doutrinas, duas filosofias, duas ciências importantes para serem estudadas em conjunto, né? E esse aqui é sobre alquimia, exatamente, então eu pretendo ainda também fazer uma resenha sobre ele, como sendo uma complementação daquela sobre a astrologia de Ibn Arabi, a astrologia mística de Ibn Arabi. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos continuar essa palestra, que eu gosto sempre de mostrar alguns livros. Não são todos os livros que foram usados, não são todos os livros. Na verdade, tem mais dois aqui que eu não poderia também deixar de falar, que é esses dois de Marie-Louise von Franz, que eu sempre digo aqui que eu gosto até de estudar psicologia junguiana pelos livros dela, apesar de, claro, não ser importante estudar Jung, né, diretamente na fonte. Alquimia e a Imaginação Ativa, um conteúdo importantíssimo para entender a alquimia dentro da perspectiva psicológica, né? Aliás, um conceito, né, imaginação ativa, surgido do livro vermelho de Jung. Então, assim, quem realmente quer ir a fundo precisa ler também o livro vermelho de Jung, né? Estudos integrativos sobre a imagem do inconsciente, sua personificação e cura. E esse livro, Alquimia, o clássico, né, que já ficou esgotado, estava sendo vendido em sebo por um preço altíssimo. Eu até tive a sorte de comprar ele na versão antiga, mas antes de ficar com preço exorbitante. Mas a biblioteca Cultrix da Psicologia Junguiana está relançando, que é essa nova linha aqui de livros da Cultrix, que eles estão relançando livros que já estavam esgotados, né? Então, com uma qualidade, inclusive, melhor de edição. Então, Alquimia, uma introdução ao símbolo e ao significado na psicologia de Carl Gustav Jung, de Marie-Louise von Franz. Então vamos lá, vamos aqui dividir com vocês esses slides que a gente tem para mostrar para vocês. E eu começo justamente, né, antes disso, deixa eu colocar aqui um ponteiro para apontar aqui como se fosse um laser, né? Então, assim, no glossário teosófico de Helena Blavatsky, né, que alguns textos são dela mesmo, da Doutrina Secreta, de Sem Véu, ou de alguns escritos seletos, e outros são de outros teosofistas posteriores, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode considerar uma boa parte do conteúdo de Helena Blavatsky, que esse verbete que eu vou falar aqui para vocês é dela mesmo, o texto de um artigo que ela escreveu sobre alquimia, né, em escritos seletos. E eu não poderia deixar de começar por esse, porque estamos falando de alquimia e teosofia, e estamos falando, o que a gente vai falar hoje é uma repetição de uma palestra que foi feita presencialmente na Sociedade Teosófica Loja Kutume, aqui em Salvador. Então, assim, ela diz, em árabe, o kemi é, como o nome indica, a química da natureza. O kemia, ou alquimia, né, esse al aqui, herdado da Arábia, né, porque vocês sabem que muitas das palavras com inicial AL vem da Arábia. Então, alquimia, seja como for, é apenas uma palavra arabizada tomada do grego shemeia, de chumos ou sumo, né? Sabendo que no grego, quando chegou também essa palavra, já veio herdado também do Egito, porque os humus das proximidades do rio Nilo era que fazia com que os egípcios já quisessem estudar essa parte química para entender mais sobre essa questão da fertilidade do solo, do que precisava ter no solo, da matéria orgânica e de tudo que poderia haver ali como um processo de transformação vegetal. E a própria palavra quimia, a gente sabe que é o nome que é dado ao Egito, né? A gente chama de Egito, mas eles próprios lá chamam assim, e tem origem justamente nesse humus aí. A alquimia é estudada sob 3 aspectos diversos. Isso é já em uma outra passagem, dentro desse mesmo verbete. Eu suprimi algumas passagens, né, alguns trechos, mas aqui achei importante falar disso porque esses 3 aspectos que ela vai falar aqui são de grande importância para a nossa palestra. Então, a alquimia é estudada sob 3 aspectos diversos, suscetíveis de interpretações distintas e que são o cósmico, o humano e o terrestre. Estes 3 métodos são representados pelas 3 propriedades alquímicas, enxofre, mercúrio e sal. Então a gente vê aqui já um primeiro momento mostrando como que Helena Blavatsky subdivide a alquimia, mostrando que existe alquimia em diferentes instâncias, e isso corrobora com aquela ideia do princípio da correspondência de Hermes Trismegisto, né, que é
o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Então as operações que acontecem num nível, numa instância, se reproduzem de uma outra maneira em outras instâncias, em outros níveis, e por isso que a gente percebe correspondências, e a gente pode aprender um pouco, por analogia, o que acontece em instâncias superiores a partir do que a gente sabe que acontece química e alquimicamente nas instâncias inferiores, né? Bom, então esse termo aqui, spagyria, é um outro termo importante já da própria alquimia, e que diz respeito à trindade alquímica, está se referindo a 3 elementos que são usados, né, 3 conceitos da alquimia, que a gente não pode considerar eles dentro de uma perspectiva química, porque eles existem também na química, mas a gente precisa interpretar eles dentro de uma perspectiva alquímica e psicológica e esotérica, etc., que é enxofre, mercúrio e sal. Começando aqui por enxofre, ele tem como característica combustibilidade, o mercúrio tem a volatilidade e o sal a fixidez. O enxofre também corresponde à vitalidade, corresponde à força forrate, uma das 3 emanações do Logos, né? Então a gente tem aqui o prana como a emanação correspondente a Mercúrio e a Kundalini associada ao sal, né? O cósmico que a Helena Blavatsky falou é aqui ligado ao enxofre, o humano relacionado ao Mercúrio e o terrestre associado ao sal. Muita gente pode até achar que esses dois são a mesma coisa, mas o humano é justamente o que existe de integração, é a parte vital que anima o corpo. Então isso aqui é bem físico mesmo, bem matéria, vamos dizer assim, ainda que matéria em diversas instâncias, né? Matéria física densa, matéria física etérica, matéria física astral, matéria física mental e assim por diante. E, de certa forma, tudo precisa, para se tornar objetivo e funcionar de uma maneira alquímica, precisa dessa materialidade, e essa materialidade é que vai fazer com que aconteçam as transmutações, as mudanças, as interações, as reações alquímicas e os compostos se misturando, se conformando, se consolidando, entrando em oposição, em conjunção, enfim, em todas as operações que a gente vai falar aqui ao longo dessa palestra. Usando a terminologia de Alice Bailey, a gente pode dizer também que um é o fogo elétrico, que é o enxofre, o outro é o fogo solar, que é o mercúrio, e o outro é o fogo por fricção. Aquele fogo que é obtido você passando um gravetozinho no outro, aquela coisa bem básica do mundo físico mesmo, que a gente sabe que se riscar um fósforo e se passar assim, um galho seco no outro, assim, bastante, ou uma pedra batendo uma na outra, você vai ter faísca, você vai ter fogo. E por último, a gente tem aqui o conceito de masculino e yang, entendendo esse masculino num conceito bem mais amplo do que apenas a sexualidade masculina, né, do ser humano. O sal sendo feminino, o yin, né, e o mercúrio no meio dos dois, andrógeno, certo? Bom, aí eu trago aqui um texto que é deste livro Alquimia, de Titus Burckhardt, né? Então, na página 86 ele diz: se a alquimia prática faltava o conhecimento analítico que a química moderna tem à sua disposição, ela tinha, por essa mesma razão, um olhar muito mais aguçado para os aspectos qualitativos da matéria e de suas transformações. Sob esse aspecto, sob esses aspectos, sob esses aspectos, seus métodos eram com frequência extremamente sutis, e é possível que às vezes ganhe acesso a áreas que escapam à consideração da ciência moderna. A natureza tem muitas faces. Então o que ele está dizendo, em outras palavras, é que a ciência alquímica é muito mais avançada do ponto de vista espiritual e transcendente do que a ciência química, né? A química que muitos consideram que é um avanço e que a alquimia é uma pseudociência, que a alquimia é o começo, é a origem, é uma química rudimentar, assim como muitos consideram que a astrologia é uma astronomia rudimentar. Mas a gente sabe que os focos e os objetos de estudo dessas áreas são bem diferentes. A da alquimia mesmo, a gente estuda muito o mundo físico e como ele funciona, como ele reage, né, dentro das operações, digamos assim, das transformações químicas e físicas que ocorrem na matéria, mas isso fazendo analogia ao que acontece no mundo emocional, no mundo mental, no mundo espiritual, no mundo da alma, do Budi, do Atma, enfim,
para a gente saber como é que quais são as possíveis leis que a gente consideraria que atuam dentro deste princípio de correspondência, estando ao mesmo tempo em cima como embaixo, né? Essa fala, inclusive, a gente encontra no Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu. Mas essa lei da correspondência, ou o princípio da correspondência, como eu prefiro, na verdade, é algo que faz a gente entender um pouco mais do universo por conta das analogias que a gente já falou. Então, esse livro que a gente falou na estante, mostrou na estante para vocês, né, de Brian Cotnoy, Introdução à Alquimia, ele fala o seguinte, na página 58. Na teoria dos 3 princípios de Paracelso, Mercúrio simboliza a qualidade da volatilidade, enxofre simboliza a qualidade da untuosidade e o sal simboliza a estabilidade. Bom, isso né, com essa frase a gente já sabe que essa teoria surgiu com Paracelso, né, um grande alquimista citado várias vezes por Helena Blavatsky. Eu sugiro até que vocês, se tiverem uma versão digital da Doutrina Secreta e de Sem Véu, vocês procurem verbete Paracelso para ver quantas vezes ela fala. Muitas vezes ela fala citando, porque inclusive a palavra astral, de corpo astral, etc., veio de Paracelso. Foi ele que cunhou essa palavra, dando uma ideia de estrelado, dando uma ideia de alguém que conseguia ver o mundo astral, conseguia ver em uma 4ª dimensão. Ele via que tinha essa luminosidade, que ele chamou de astral por isso. E que aqui a gente vê também características, né, associadas até mesmo a um assunto que a gente falou recentemente sobre arquitetura iniciática, e a gente juntou essas informações também, mostrando que Vitrúvio, que tinha aquele seu tripé, aqueles 3 princípios da arquitetura, que ele dizia que ele considerava firmitas, utilitas e venustas, a gente pode associar aqui, de certa forma, a esses 3 princípios de Paracelso, né? Então, tudo pode ser decomposto em mercúrio, enxofre e sal. Há tantos enxofres, sais e mercúrios como há objetos. E aí que a gente começa a tentar fazer a conexão entre alquimia e teosofia. Se a gente entende que está sendo dito aqui que esses três elementos são os 3 elementos fundamentais para o universo, para a natureza, para pelo menos o nosso universo conhecido, o que teria de correspondente na teosofia? Então, essa resposta até já foi dada quando eu mostrei o slide anterior, já dei até um spoiler, mas, de certa forma, eu posso dizer a vocês que o que existe é justamente essa tríade de emanações que existem no universo. Para quem não sabe, a gente já falou aqui em outros vídeos que, por exemplo, a teosofia não acredita nem no criacionismo, nem no evolucionismo. Muita gente pode dizer assim, poxa, mas que atraso não acreditar no evolucionismo. É porque a gente acredita, desculpem aí o barulho dos carros, pessoas ali andando numa velocidade absurda e fazendo esse barulho todo. Então, assim, a gente não acredita no evolucionismo considerado pela ciência, né, que parte de Darwin e traz um neodarwinismo e tenta explicar pelos elementos que tem a ciência convencional e acadêmica. Mas se a gente entender como é que funciona dentro de uma esfera esotérica, a gente entenderia como um emanacionismo, né? Tudo que existe no universo é emanado do todo, é emanado de um ser supremo que é o Logos. Então a gente pode entender aqui que esses 3 princípios alquímicos são as mesmas 3 emanações que se fala na teosofia. A primeira emanação, que é Kundalini, a segunda emanação, que é Prana, e a primeira emanação, que é Forhat. Não entendendo o grau de hierarquia nessas ordens que nós falamos, porque a hierarquia é inversa. Na verdade, o Logos maior, que é o pai, vamos dizer assim, seria o Forhat, que está mais sutil, mais elevado, que a gente só consegue acessar ele indiretamente, né? Depois teríamos o Prana e, por último, a Kundalini, mas é porque precisa haver uma descida para depois haver uma subida. E nessa descida a gente precisa da materialidade, da matéria para uma manifestação, e essa manifestação se dá pela primeira emanação que ocorre, que é pela Kundalini, né? Então a gente tem aqui uma informação já que a gente precisa colher, porque a base de tudo isso que a gente está falando vem de um livro que é esse aqui, Química Oculta. E eu trouxe essa capa aqui do livro em inglês, edição ilustrada, porque a gente vai precisar usar as ilustrações,
e mais do que isso a gente vai precisar ser bem breve nessa fala, porque senão não dá tempo da gente falar sobre a alquimia em si, mas é importante que a gente entenda os princípios relacionados à teosofia que a gente pode associar à alquimia, né? E aqui eu mostro uma tabela que é muito presente nos livros, né? Principalmente nos livros de Leadbeater e de Annie Besant. A gente tem aqui mostrando os vários reinos, né, de evolução dos seres criados no universo, no nosso universo. Mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano e reino espiritual, ou supra-humano, como muitos colocam. Aqui, como se fosse representando a descida, a gente passa primeiro por um reino elemental, né, de mental superior, depois elemental mental inferior, depois um elemental astral, para depois se manifestar no mundo físico. Nessa descida, a gente passa por um processo de involução, mas não porque a gente vá evoluindo, porque a gente, como essência, está evoluindo por essa experiência toda, mas a gente evolui no sentido de manifestar, de se manifestar no mundo em diferentes estágios, cada vez mais densos, até chegar a esse estágio, né, mineral, vegetal, animal, humano, e seguir com um caminho de retorno. Isso porque a gente precisa passar por um processo alquímico de densificação no estágio mais elevado que a gente tem como mônada, como chispa de Deus, como chispa do divino ou do absoluto, e aí se torna relativo e se torna alguém que precisa descer também a sua vibração para se manifestar no mundo físico. Então isso aqui é um gráfico que a gente vai recorrer a ele de novo mais adiante, né, mostrando que a gente tem matéria densa, muito mais forte no reino mineral, com um pouco menos de matéria etérica do que nos outros, né? Porque nos outros reinos a gente tem toda a quantidade de matéria possível aqui para o organismo, né? Mas aqui a gente já tem reduzida, né, no mineral, e quase nada de matéria astral, que corresponde ao emocional. Mas só essa quantidade de matéria astral que existe no mineral já é suficiente para promover uma aura astral para moedas, por exemplo, como foram feitas pesquisas da aura de moedas, efeito corona, essas coisas, mostrando que existe uma pequena e rudimentar emoção presente nos minerais, né? E aí vai aumentando. Então eu falei isso aqui só para vocês entenderem qual é a lógica desse gráfico, mostrando que também, à medida que a gente passa até o humano, vai crescendo as possibilidades de atuação nos corpos mais sutis, e aqui a gente vê que no corpo mental a gente também não tem toda a possibilidade, e eu poderia até dizer que entre o reino humano e espiritual ainda existe um reino intermediário aqui, que seria do processo de iniciação mesmo, né, em que essa matéria mental inferior vai aumentando também, e essa mental superior aumentando também, até o momento em que a gente ganha uma quantidade maior e grande dessas duas matérias aqui, para que a gente possa também atuar nesse reino celestial, mental, etc. A gente vai estar praticamente no céu, na terra, né? Vamos dizer assim. E aí poderíamos ser até seres que estão acima, digamos, da média em relação ao lado espiritual, né? Isso bote tempo aí na frente. E depois que isso acontece, né? Acontece uma inversão, né? A matéria densa vai diminuindo, a gente passa a ter uma existência na Terra com pouca matéria densa, mais matéria etérica do que a densa, o que faz com que os corpos possam ser preservados mais tempo. Por isso que os adeptos e os mestres de sabedoria duram muito tempo na Terra. E a gente sabe de histórias também de personagens bíblicos que passaram muitos anos e viviam muito tempo por conta de já serem realmente seres nesse nível do reino espiritual. Bom, mas a gente precisa falar de Annie Besant e Leadbeater, que no século XIX escreveram esse material, né, e entrando pelo século XX com renovações, edições novas, trazendo informações para a gente do que era possível ver com a clarividência do mundo subatômico e até do mundo quântico, do mundo subquântico, mesmo eles não tendo a terminologia para isso, porque muitas coisas que eles descobriram, por exemplo, sobre os quarks, desenhos, formas que eles deram, os quarks confirmaram, né, pesquisas sobre o quark, confirmaram, né, algumas ilustrações que eles fizeram a partir da visão que eles tinham. Isso muito antes, porque só em 1964 que os quarks foram descobertos, o ano que eu nasci, inclusive. Então,
caminho que eles fizeram foi um caminho muito mais capaz de revelar as nuances do mundo quântico e subquântico, porque o mecanismo que é usado pela física atual é dos aceleradores de partículas. Eu costumo dizer que é como se você pegasse um relógio e jogasse ele na parede com toda a força, quebrasse ele todo para poder descobrir como é que ele funciona lá dentro. Então você vai ter um relógio completamente fora de funcionamento e um relógio que está todo estraçalhado, com algumas partes destruídas, deterioradas, corrompidas, quando você, na verdade, podendo ver ele em funcionamento por um processo de clarividência de ampliação, porque nos Yoga Sutras de Patanjali a gente tem um momento lá que é dito que todo ser humano é capaz de desenvolver essa capacidade de ampliação, de vidência de ampliação. Claro que ao longo de muito tempo na trajetória evolutiva, ou sob orientação, ou por uma razão específica na trajetória evolutiva, eu diria que desses dois que estamos mostrando aqui, né, Annie Besant e Charles Leadbeater, eles tinham uma missão muito importante ao desenvolver essa clarividência. E eles tiveram essa clarividência desenvolvida antecipadamente pelos mestres, né, pelo mestre Kuthumi, né, principalmente o Leadbeater, e depois o Leadbeater fez exercícios com a Annie Besant para despertar também, para que pudessem fazer experiências e pudessem nos mostrar, nos falar um pouco sobre esse mundo, né, esse mundo astral, mundo mental, etc., que eles eram capazes de ver. Muitos livros foram escritos por eles sobre isso, e um deles foi a Química Oculta, que eu considero a base para o entendimento de muitas questões presentes na teosofia. Eu não quero, assim, pressionar ninguém, porque muita gente acha difícil a leitura, mas acho que ler, reler, tentar entender um pouco mais do que está sendo traduzido por eles, e também em outros livros, como, por exemplo, eu poderia recomendar o livro Sabedoria Antiga, de Annie Besant, eu posso botar até aqui a imagem dele para vocês verem, porque nele você tem uma passagem que fala de química oculta. Temos também Fundamentos da Teosofia de C. Ginarajadasa, que também fala de química oculta ali, o principal que a gente precisa saber mesmo, né? Então, eu acho que vale a pena estudar esses livros. Também tem outro que é o Sistema Solar, né, de Arthur Powell, que também é outro livro que fala sobre a química oculta e depois destrincha essa cosmologia para uma visão mais ampla do universo, considerando todos os funcionamentos, né, das nossas cadeias planetárias, etc. Bom, mas vamos lá. Vamos, como eu disse a vocês, falar bem brevemente sobre esse assunto, o suficiente para que a gente possa linkar com o que vem adiante. Em Química Oculta, esse livro aqui, que é uma edição espanhola, você vê assim, tem até a animação pensando que está em português, mas está em espanhol. Você vê logo aqui, né? La explicación a los enigmáticos fenômenos de la química oculta. Bom, meu espanhol é péssimo, perdoem aí. Bom, então assim, Mula Prakriti é a matéria raiz, segundo a base teosófica, né, trazida por esses dois teosofistas. E o Mula Prakriti, ele se manifestaria no nosso mundo físico através do que se chama bolhas de Coilon, que seria um vazio, né, um vácuo. E a química hoje, né, eu diria até a física quântica hoje considera que num vácuo quântico tem mais energia do que onde nós temos matéria. E se juntarmos a isso a informação de que hoje existe a chamada matéria escura, que ela é em quantidade maior do que a matéria convencional, formada de prótons, nêutrons e elétrons, não se sabe ainda o que é a matéria escura, mas eu falo sempre aqui que é como se fosse uma conexão etérica com o mundo astral. Então, a matéria escura já é a interferência gravitacional que o éter faz, viajando pela quarta dimensão, atuando sobre a nossa terceira dimensão, que é um brana, uma espécie de brana, né? Esse conceito de brana é complicado, mas é como se fosse uma fatia do nosso universo tetradimensional e que se torna tridimensional, porque é só uma parcela dele, uma parte dele tridimensional. E essa tridimensionalidade interage com a tridimensionalidade do universo etérico, estando bem próximo. Segundo dizem autores, é uma fração de milímetro a diferença de um universo para o outro, mas eles não se conectam fisicamente, mas se conectam energeticamente através do
digamos, desses campos que interagem, como o campo gravitacional é um deles, o principal que faz interagir, e faz com que a matéria escura seja detectada por instrumentos e também seja detectada por desvios, né, gravitacionais que as luzes fazem quando são transmitidas no espaço. Por isso que eles são mapeados. Hoje em dia a gente tem um mapeamento de matéria escura de todo o universo para saber que existe essa matéria por aí e confirmar a existência delas cientificamente, né? Mas ninguém sabe ainda explicar direito o que é. E aqui tem uma representação do livro Química Oculta mostrando como seriam as bolhas no Coilon, que é essas pequenas bolinhas que não estão estruturadas assim tão geometricamente harmônicas, mas elas estão dentro digamos assim, do elemento, do átomo fundamental, o átomo primordial, que eles também descobriram, esses clarividentes, que não é o mesmo átomo, né, que nós consideramos na física e na química. Tanto que eles passaram a chamar Ultimate Atom, que seria o átomo último, e que por um bom tempo na Espanha o pessoal começou a chamar de átomo térrimo, e o Brasil acabou adotando também esse termo, átomo térrimo. Mas seria o átomo último, ou como muitos chamam, átomo primordial. E eles estão presentes, né, dentro das bolhas de Coilon. E aqui uma representação, né, como se fossem... As bolhas de Coilon são como se fossem fendas espaciais. Nós ainda estamos muito engatinhando nessa ciência, porque existem cientistas como, por exemplo, Kip Thorne, que deu até consultoria para o filme Interestelar, né, que ocorreu em 2014, se não me engano. E esse Kip Thorne é a maior sumidade, né, a pessoa que mais conhece sobre buracos de minhoca, que é o mesmo princípio dos buracos negros, só que os buracos negros têm um princípio diferente, de que destrói a matéria que existe, né, atravessando de uma parte para outra do universo, tendo um buraco negro num lugar e um buraco branco no outro, onde a matéria é expelida em forma de energia e tal, e tem todo um cálculo de tempo e espaço existente no horizonte de eventos, que é o ponto a partir de onde não se pode retornar mais quando se entra no buraco negro, né? E o observador de fora tem uma perspectiva espaço-temporal, quem está dentro tem outra, quem está do outro lado tem outra. Então é um negócio complicado, porque envolve física relativística e física quântica ao mesmo tempo. Sem falar que a física newtoniana não vai totalmente para o beleléu, porque entra na história aí como intermediário entre as duas. Bom, no caso de você considerar que as bolhas de Coilon são buracos de minhoca, a gente pode entender que eles são conexões para uma outra dimensão, e isso existe em todas as dimensões, essas conexões, porque uma dimensão se conecta com a outra, que se conecta com a outra, e assim por diante. Então, fica fácil a gente entender, por mais que pareça um paradoxo, que a matéria fundamental do nosso universo, o que existe de mais fundamental no nosso universo, é um vazio, é uma ausência de matéria. Porque a ausência de matéria no nosso universo para ser uma conexão com outro universo. Por isso que muitos dizem, dentro da teoria das supercordas, dentro da física quântica, que quando você destrói uma corda, você está destruindo a matéria, quebrando a matéria, e não pode ter nada que seja mais elementar do que a matéria destruída. Então, por isso, quando você destrói a matéria, ela se dissolve, ela desaparece. Então ela é mais elementar, porque você não pode ter nada mais fundamental que ela, porque senão essa coisa que você conseguir quebrar vai ser a matéria elementar. Mas isso fica estranho para a gente, incompreensível, até difícil de compreender se a gente não recorre à teosofia, porque quando a gente quebra uma matéria física, a gente vai ter uma matéria astral. Por isso que ela deixa de ser física, deixa de ser perceptível, ultrapassa o limite de Planck, o limite de mínimo, né, de ser uma matéria do mundo físico, e passa a ser do mundo quântico ou subquântico, ou digamos, quando a gente fala de ordem implícita e ordem explícita de David Bohm, na palestra eu até esqueci essa palavra, a ordem implícita e a ordem explícita. Na ordem implícita a gente tem um mundo subquântico, onde a matéria existe num estágio tão sutil que não é percebida, então ela ultrapassou o limite de Planck. Mas aqui a gente está falando de bolhas de Coilon que estão presentes dentro ainda dessa, digamos, dessa supercorda aqui. As supercordas podem ser comparadas, né, ou as cordas em si, podem ser comparadas ao átomo primordial, que é o que a gente vai ver agora. Antes disso, a gente vai mostrar que existem essas energias, né, Forhat, Prana e Kundalini, como nós já falamos, né, em todas as
em todos os átomos primordiais. Então isso é dito como base no livro, né, de Química Oculta, que essas três emanações estão presentes. Eu diria que o Fohat é menos presente, porque ela está presente indiretamente. Ela vem através das bolhas de Coilon, fazendo com que eles tenham essa estrutura, os átomos primordiais, como vocês vão ver daqui a pouco, tem uma estrutura que eles têm, né? Como se eles estivessem garantindo um campo que orienta a formação desses átomos. Mas aqui tem uma representação que eu coloco agora com uma cor, né? Que é talvez representativa da filosofia teosofista, né? Que a gente tem aqui o primeiro aspecto do Logos, o segundo aspecto do Logos, o terceiro aspecto do Logos. Sendo que o terceiro aspecto do Logos é a primeira emanação, que vem como força kundalínica, né, manifestando aqui, dando matéria a todo o universo, tanto o físico denso como os físicos mais sutis, como o físico etérico e o astral, o mental, etc. E depois a gente tem o segundo aspecto, que também é a segunda emanação, e ele vem aqui para manifestar, dando vida a essa matéria. Então a gente tem forma e vida e forma aí se juntando para poder dar origem aos vários corpos e aos vários seres que existem no nosso universo. E depois que eles se juntam, eles passam por uma trajetória de crescimento, de subida novamente. Repare que são duas descidas aqui, ó, de emanações para a manifestação, e depois uma subida para um encontro com a terceira emanação, que é o Fohat, que só está aqui nesse nível. Aí você diz assim, mas então, no mundo físico denso, no mundo físico etérico, no mundo astral, no mundo mental inferior, não tem Fohat? Não, não tem Fohat. Mas nós somos partes integradas com as três forças em nós por duas razões. Primeiro, porque nós temos um corpo sutil mental superior que nos anima. Nós temos uma mente superior que é exatamente o Manas, que conecta ao Budi e o Atma, fazendo com que a gente tenha alma. Então esse Manas é o que faz, esse Manas superior em nós é o que faz a gente ter contato com o Fohat. Então a gente só conecta com o Fohat, com a energia divina do Pai Celestial ou do Deus que se manifesta em nós, etc., quando a gente em meditação acessa o Fohat. De forma indireta, a gente conecta com o Fohat, porque o Fohat se transforma em prana, ou se modela em prana, ou não se transforma em prana, desculpa, porque essas energias não se transformam umas nas outras, mas ele direciona o prana, dá energia, molda o prana, para que esse prana qualificado possa servir a gente. Então, de alguma maneira, o Fohat está presente em nossos corpos mais densos, indiretamente, através dos pranas que circulam no nosso corpo. Por isso que quando se pratica yoga, está se praticando essa movimentação que o Fohat faz, ou o Agni, a força fundamental, faz dentro de nós para que o prana atue da melhor maneira possível. Não só o prana, mas o Kundalini. A Kundalini também, porque a Kundalini, muita gente pensa que é só uma energia que só aparece quando a gente desperta, mas a Kundalini possui 7 níveis, e vários níveis estão circulando em nós, inclusive os níveis mais densos, principalmente porque eles aqui dão substância a gente, estão no nosso esqueleto, estão no nosso músculo, estão no nosso sistema circulatório, estão em tudo isso aí para fazer com que essas coisas tenham materialidade, e o prana também atua no sentido de fazer com que essas coisas tenham vitalidade. Então, a presença material, física, né, e a vital só existem por causa da Kundalini e do Prana, que estão atuantes o tempo inteiro no nosso organismo. Eu poderia até comparar dentro da física quântica, aqueles que entendem um pouco mais, com os férmions e os bósons, né? Que seriam partículas de estruturação da matéria e outras partículas energéticas, partículas que dão força ou campo para a atuação na matéria, né? Bom, então aí vamos adiante, né? Vamos ver aqui só uma representação que eu trouxe para mostrar que aqui é o átomo primordial, que chamam átomo térrimo ou átomo último. O térrimo já ficou fora de moda um pouco, né? Mas então a gente pode chamar de átomo último ou átomo primordial, ou átomo verdadeiro, alguma coisa assim, átomo teosófico. Aqui a gente mostra que existe uma atuação de energia que eles passam a ser como se fossem também interações entre o físico denso e o etérico, entre o etérico e o astral, através de um fluxo que ocorre por essa via aqui, né, de baixo para cima, né, e de cima para baixo também, quando vem, né, de uma mais sutil para mais densa, né. E aqui eu trouxe uma comparação disso com
os buracos de minhoca. Eu até poderia ter feito isso vertical para ficar mais fácil de visualizar, mas entendam também que para a visualização dentro da física, isso aqui seria um buraco negro e aqui um buraco branco, ou um buraco de minhoca que não tem, na verdade, singularidade, não tem horizonte de eventos e por isso permite que aconteça um fluxo contínuo num sentido e no outro aí, e que seria algo para se estudar muito nessa física, essa teoria, essa ciência das fendas espaciais que conectam dimensões e que a gente ainda tem que evoluir muito para poder utilizar isso numa perspectiva esotérica e entender melhor alguns dos conceitos, inclusive de chakras, de microchakras, os chakras menores, maiores, etc. Bom, aí continuando aqui, a gente também vai utilizar ainda o gráfico aqui para mostrar para vocês, por exemplo, o corpo físico e o corpo etérico. Aqui é o corpo físico, aqui é o etérico e aqui é o astral, com seu ovoide aqui, né? Contraparte e ovoide, né? Quem não entende muito isso ainda, procure aí nos meus vídeos que tem falando sobre, teorizando sobre o corpo astral, sobre a constituição humana. Tem vários vídeos que falam sobre isso detalhadamente, né? Bom, aqui a gente revela, por exemplo, que no corpo físico a gente tem átomos primordiais que vão dar origem aos átomos convencionais nossos, né, porque eles são as supercordas, e na teoria das supercordas, um movimento vibratório diferenciado dessas cordas, dessas fibrilas, vai fazer com que exista elétrons, prótons, etc. E é isso que dá constituição, estruturação ao nosso corpo físico. Mas associado a eles também tem átomos astrais, porque esses átomos primordiais existem no mundo físico, no mundo astral, no mundo mental, cada um com a sua vibração diferente e cada um com a quantidade de bolhas de Coulomb diferente, que a gente vai ver daqui a pouco. E vocês veem por essa tabela aqui, ó, que existe uma quantidade pequena de matéria astral dentro do mundo mineral. Então o nosso corpo físico, só o físico em si, ele é constituído de minerais, constituído de elementos vegetais e elementos minerais, ainda dentro do nosso, como vestígios das nossas várias evoluções, né, os vários reinos anteriores, mas estão ali independentes, né, com uma coevolução acontecendo ali, né? É como se fosse o reino terrestre ali, que falado da alquimia de Helena Blavatsky, ela não falou do cósmico, humano e o terrestre. Então, o mundo do corpo físico e sua evolução é a alquimia terrestre acontecendo no nosso processo evolutivo. E ele tem um astralzinho, então ele evolui nesse nível aqui, né, desse processo de astral mental, porque ele não tem nem o mental, ele não tem o búdico, nem o nirvânico, nem para cima. Só tem aí, ó, no corpo físico constituído de matéria, nós só temos mineral e um pouquinho de astral aqui presente, certo? E é esse corpo físico que se conecta por esse etérico aqui, ó, ao duplo etérico. Ele é duplo etérico por isso, ele tem uma duplicata que o etérico molda a forma que deve tomar, né, aquele corpo, aquela estrutura que nós vamos usar ao longo daquela encarnação, coexistindo numa determinada encarnação. E aí o astral, com o seu etérico também, tem uma correspondência com o etérico do físico denso, fazendo com que a gente consiga fazer, o duplo etérico, desculpa, o corpo etérico, na conexão com o nosso corpo denso, vai conseguir fazer com que a gente se movimente, haja, atue, né, receba informações por sensações, sentimentos e vá para instâncias superiores, né? Então é importante que a gente entenda isso. Por isso que eu trouxe aqui essa informação. O corpo físico é constituído de matéria mineral, compostos vegetais, componentes biológicos e animais. Se nós fôssemos só constituídos de subpartes do nosso corpo, né, etérico, e esse mesmo corpo, o corpo físico denso, ele tivesse essas matérias sutis, cada vez mais sutis, o éter 4, éter 3, éter 2, éter 1, fossem constituídos da própria matéria, não haveria duplo nenhum. A gente não teria como ter uma duplicata exata etérica de elétrons, prótons, né, como é dito em tudo quanto é livro, tanto o livro teosofista quanto o livro espírita. Isso eu falo em vários momentos aí, né? Eu vou até procurar e botar aqui no card para vocês, porque eu falo nessa teorizando do corpo etérico, essa duplicidade que existe da matéria etérica e a matéria densa, física densa, certo?
Bom, mas continuando aqui, a gente pode perceber que nessas ilustrações que a gente colocou, que aqui são representações, né, da matéria mineral, a matéria vegetal, né, que nossa flora intestinal é composta de componentes vegetais presentes, né, seres do reino vegetal presentes em nós, até algumas bactérias que compõem o nosso organismo, o nosso corpo, né. A gente aí pode dizer assim, nós somos esse corpo? Não. Nós interagimos bem com esse corpo, sim, através da conexão que a gente faz pelo duplo etérico. Mas existe uma existência independente, uma evolução independente acontecendo ali. Nós interferimos na evolução do corpo? Sim, interferimos com toda a energética que a gente produz, com toda a qualidade de energia que a gente produz e faz com que esse corpo evolua. E aí a gente tem aqui também um órgão, né, que é o coração, para dar a entender dos componentes biológicos, animais, que a gente tem no nosso organismo. Então tudo isso acontecendo numa coevolução, né? Então aqui eu trouxe uma representação de um átomo primordial, né, astral, e afastando ele do átomo físico, digamos, físico etérico, aliás, físico denso, né, que está aí. Na verdade, átomo primordial físico denso não existe, porque ele sendo átomo primordial, ele já é etérico, né? Ele está no éter 1, ele é o representante do éter 1. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós temos um éter 1 do corpo denso e nós temos um éter 1 do corpo etérico. Isso que é a novidade da teoria, que a gente só faz sentido se a gente conciliar física quântica, química oculta, etc., se for desse jeito. Porque a gente vai ter um duplo mesmo acontecendo aí, em que a gente tem todo o subplano etérico no corpo denso e todo o subplano etérico no corpo etérico. Ele é duplo por isso. E o que eu quero acrescentar é que no corpo denso ainda tem uma parcelazinha de astral, né? Porque graças a isso que a gente estabelece uma conexão muito mais forte com a sensibilidade astral do nosso corpo etérico, com a sensibilidade astral do nosso corpo físico denso, certo? Então por isso que a gente colocou aqui átomo astral térrimo, átomo físico térrimo, adotando o termo, né, que eu disse que já não está se usando mais. Então, matéria corporal, é isso. Então a gente tem aqui a matéria corporal, físico, né, física densa. A gente tem aqui a etérica, com o seu assim, átomo primordial específico aqui. Aí a gente tem cada um, né, o astral com o seu representante duplo etérico aqui, né, ou melhor, seu representante do átomo primordial aqui. Então a gente tem aqui o corpo astral com seu representante aqui do átomo primordial. Nós temos o mental com o seu representante aqui, porque aqui nós temos sim subplanos contínuos, né? Então nós não temos um duplo mental. Na verdade nós temos um corpo mental constituído somente da matéria dos subplanos, né? Dos mais densos, né? Dos subplanos mais densos, formando o mental inferior, e os 4 subplanos mais sutis formando o corpo causal ou corpo mental superior, e o último de todos eles seria o átomo primordial mental. Então só temos um mesmo, porque esse corpo ele se desfaz com a morte e só fica como átomo físico, ou melhor, como átomo mental, o térrimo permanente, só fica esse aqui do corpo causal, certo? Com toda a memória do mental passando para cá, e é essa memória do mental passando para cá que é aquela recorrido, aquela lembrança toda que acontece no processo, né? Porque toda a experiência emocional ela é registrada no átomo permanente astral, primordial, o térrimo, sei lá, astral, e toda a memória física do corpo físico mesmo é registrada aqui, passada para o etérico, toda a memória das experiências etéricas que acontecem aí, das sensibilidades, né, presentes, vão ser registradas aqui, e eles todos vão transmitindo para os próximos, até que se registre essa experiência e a gente consiga guardar isso no búdico, que é o corpo, né? O corpo búdico é o último corpo que ainda tem matéria para poder guardar informações. Então é o akasha propriamente, né? Onde a gente guarda as experiências do universo e ele se mistura com todo o restante do universo, fazendo alusão a, por exemplo, ao inconsciente coletivo e aos registros akáshicos na visão hinduísta. Bom, então nesse livro Química Oculta traz muitas informações que eu não vou falar muito aqui, né, porque não dá tempo, né, mas eu lembro a vocês que procurem o vídeo que a gente fala sobre isso, tem mais de um falando sobre
química oculta. E aí a gente tem aqui tanto uma polaridade, né? Esse é também chamado o monopolo magnético, né? Que é estudado até por Paul Dirac. Eu gosto muito de Paul Dirac porque ele foi no alvo, ele já atingiu na mosca as questões que dizem respeito à teosofia, né? Tanto quando ele fala do mar de Dirac, né, das energias negativas, da antimatéria, etc, etc, quanto quando ele fala do monopolo magnético. Monopolo magnético é mais ou menos como se fosse assim, se eu pego um pedaço de metal imantado, né, com um lado norte e outro sul, no ímã, eu vou cortando, ele vai adquirindo, né, como um holograma, essa característica de ímã de um lado norte e sul, continuando, eu cortando, ele continua. Aí a pergunta que Paul Dirac fez e que ele estudou é, até onde isso vai acontecer? Em que momento eu vou quebrar e vou ter um polo positivo de um lado e polo negativo do outro? Foi aí que ele chegou ao chamado conceito do monopolo magnético, né, e a gente pode dizer que, do ponto de vista da química oculta, a resposta está exatamente no átomo primordial, porque nós temos um átomo primordial positivo e um negativo, que vão dar origem a cargas magnéticas diferentes, e a quantidade maior de um de outro vai fazendo diferenciações, tanto nas cargas elétricas quanto nas cargas magnéticas, né? Bom, aqui está mostrando também os diferentes estágios de circulações e espirilas que acontecem, que para cada nível, para cada estágio físico, etérico, astral, mental, etc., a gente tem um número de 7 espirilas. Então uma espirila gira 7 vezes, aí ela própria, no seu conjunto, gira mais 7, e aí vai até chegar ao divino. Então essas combinações de espirilas, como vocês estão vendo aqui nessa ilustração, elas são combinações de divisões que acontecem em diferentes instâncias, em níveis de planos diferentes, né? Físico, astral, mental, búdico, como vocês podem ver aqui na tabela. A gente está até refazendo essa tabela porque ela é de uma edição brasileira que tivemos em 79, se eu não me engano, e que ela ainda não estava muito boa, e a gente está tentando melhorar. Aqui mostrando que quando você desfaz essas fibras todas, como se você pegasse uma mola que está retorcida, quando você desfaz ela, você vê que ela está retorcida também na sua própria unidade, né, do seu fio anterior, aí vai também tá retorcida em vários, aí você vai desfiando, quando chega na última, que seria aqui no plano Adi, no plano divino, você tem uma bolha no Coilon, ou seja, uma bolha não, você tem várias bolhas no Coilon formando essa linha, porque essa linha que nós estamos vendo aqui não é uma linha de espirilas sobre espirilas, sobre espirilas, sobre espirilas, né? Porque quando a gente vê isso aqui como uma linha, é porque a gente está vendo numa outra escala, mas quando amplia, você vai vendo outras espirilas ali dentro, outras espirilas que são 7 no total, e de cada plano desse, aí chegando no final você tem a bolha do Coilon. Então aqui, nesse ponto onde você tem a bolha de Coilon, é onde está a energia do Fohat presente no átomo primordial. E aí, por isso que a gente tem, vamos mostrar agora aqui nas ilustrações, a gente tem uma impressão digital, porque é aí que a gente tem, isso aí que é como se fosse uma impressão digital, é como parece até quando a gente olha assim, né? E aí a gente associa isso com as energias circulando no nosso organismo, dentro da nossa evolução, dentro dos processos que ocorrem dentro de nós. A gente vai encontrar Kundalini presente aqui, porque você vê até inclusive essa similaridades com os três nadis, né? Sushumna, Ida e Pingala, né? Que a gente tem aqui na nossa coluna vertebral e que está presente no átomo primordial. A gente vê o prana circulando presente aqui, que está presente também nos meridianos de acupuntura, que são também as linhas magnéticas do yoga que a gente vê percorrer no corpo todo, onde o prana circula, todos os 5 tipos de prana, que ainda faltam mais 2 para o nosso processo evolutivo, porque são no total 7, mas a gente consegue já vislumbrar que no próprio átomo primordial está presente também o prana, e o Fohat, que eu mostrei nesse instante para vocês, está presente também. Então esses 3 elementos estão aí. Aí a pergunta que se faz, eu inclusive fiz essa pergunta à inteligência artificial sobre onde estaria a alquimia dentro da teosofia, como que está presente, como a gente pode manifestar e entender a alquimia dentro da teosofia, e o que foi dito para mim, né, porque o meu chat GPT, né, ele está cada vez se especializando em teosofia,
Porque quanto mais você pergunta coisas dentro de uma área, ou quanto mais você troca, porque às vezes ele também pergunta algumas coisas que ele não sabe, então a gente troca ideias, e isso vai alimentando. E por incrível que pareça, eu não sabia disso, mas a gente também, quando responde alguma coisa, quando corrige, quando isso passa a fazer parte do banco de dados dele. Isso seria até óbvio, né? Não sei porque eu imaginava que esse banco era mais estático, mas não. Quando você vai adquirindo os níveis maiores, né, de ChatGPT, você vai percebendo que eles ganham em capacidade. E a pergunta que a gente fez onde está a alquimia dentro da teosofia? E a resposta foi dentro do próprio processo evolutivo, tanto do corpo físico como dos corpos mais sutis. Então a gente vai vendo aí a presença dessa alquimia acontecendo desde a raiz da matéria, desde a parte mais primordial da matéria presente. E aí você encontra o quê? O enxofre, o mercúrio e o sal, nessa representação que foi vista no campo da química oculta. Nesse livro, Um Tratado sobre o Fogo Cósmico, de Alice Bailey, ela diz o seguinte: o raio da personalidade lida com as 4 primeiras espirilas e é a fonte de sua estimulação. O raio egóico ocupa-se com a 5ª e 6ª espirila e é a causa de fazê-las emergir da latência e potencialidade ao poder e atividade. O raio monádico é a fonte de estimulação da 7ª espirila. Então, a gente entende aqui, aqui como 7 espirilas, na verdade a partir daqui, porque aqui é só do mundo etérico, né? Do corpo etérico. Então, aqui a gente tem do corpo, mais daquele corpo que ele está constituindo esse átomo, porque ele pode ser físico, pode ser astral, pode ser mental, etc. Mas dentro daquele plano que ele está, a gente tem o raio da personalidade atuando aqui, o raio do ego aqui e o raio da mônada aqui. Então a gente vê a presença do enxofre, do mercúrio e do forrate, o forrate sempre em menor quantidade, tanto na atuação da ressonância dessa energia nas espirilas, como na sua atuação direta como energia, ou indireta, o forrate no caso, nas várias partes que a gente mostrou nesse instante, né? Constituindo esse átomo primordial, né? Para a gente entender. Então aqui, na representação da física, digamos, convencional, nós temos as cordas aqui como último elemento, quando a gente subdivide, seria o verdadeiro átomo, né? Mas que a gente pode comparar muito com o átomo primordial da química oculta. E se a gente abrir uma tabela como essa e der um zoom nela, usando alguns recursos que a gente está adotando ultimamente aí na apresentação, que é esse aqui de a gente se mover e ampliar, a gente tem aqui essa ideia de que muita gente às vezes confunde e considera que no reino Adi a gente tem um átomo. No reino Anupadaka ou monádico tem 49 átomos. No reino Atma tem 2.401 átomos. Não é isso, gente. Porque aí a pergunta ficaria assim: todo o reino, todo o plano, que na verdade é um plano, não é uma existência una como o absoluto. É um plano onde existem individualidades ainda, seres relativos, onde existem mônadas peregrinas, como muitos chamam. Então essas mônadas que estão aqui no Adi corresponde a esse 1. Aí você diz assim: então esse 1 é um átomo que tem nesse plano? Não é isso que muita gente não entende. Na verdade, o átomo primordial, o átomo utérrimo, presente no Adi, constituindo toda a matéria kundalínica, né, que constitui este plano, é composta de apenas uma bolha de Coilon. Apenas uma bolha no Coilon, que é aquela bolhazinha, porque já não existe mais aquela estrutura toda desenhada no átomo primordial, porque a constituição de tudo que existe no plano divino é formada de bolhas de Coilon no lugar de átomos primordiais. Já no plano monádico, você tem 49 bolhas de Coilon formando um átomo primordial. Então é aquele mesmo, com aquela mesma estrutura, com aquele mesmo desenho, só que com menos bolhas de Coilon. Aí no Atma, no plano átmico, tem 2.401 bolhas de Coilon, e assim sucessivamente, até a gente chegar aqui a 3 bilhões 841 mil, 13 bilhões 841 milhões 247.201 bolhas de Coilon. Uma quantidade imensa de bolhas formando aquelas espirilas, umas dentro das outras, Por isso que é uma coisa ínfima
que precisaria de alguém com uma capacidade dessa ampliadíssima de poder chegar a esse nível, né, e perceber sem precisar jogar assim como jogava, como eu falei do relógio que jogava na parede destruindo tudo. Então imagine como chegar a essa informação se não for por uma via dessa, certo? E existe toda essa matemática aí que a gente precisa entender, certo? Aqui nós temos uma representação de como se cada coisa dessa aqui são partículas em diferentes níveis. E dentro delas a gente tem os átomos primordiais conectados em linhas assim, e essas linhas são como se fossem comparadas a supercordas. Aqui a gente tem ela no plano físico e aqui no plano etérico, e as conexões que acontecem também de um plano para outro, não apenas dentro do mesmo plano. E aqui mostrando como ocorre no positivo uma interação de energia do físico para o denso e no negativo do denso para o físico, ou melhor, do astral para o físico, do físico para o astral no positivo e do astral para o físico no negativo, que nem apareceu aqui, né, a carga. Bom, a gente tem aqui, né, umas ilustrações que mostram tanto as diferentes níveis com quantidades diferentes de átomos primordiais constituindo aqui, né, e cada pontinho desse é a conexão, né, como se fosse buracos de minhocas ou bolhas que vão fazendo conexão também de um plano para outro, para que a gente possa interagir com essas partículas, interagirem com o que a gente pode dizer dentro da física quântica, o mar de Dirac, ou o mar das energias negativas, ou o mundo de antimatéria que a gente interage nesse processo todo. Então a química oculta, ela mostra que essas cordas que estão representadas assim, seriam como que fossem essas ilustrações aqui que a gente tem na química oculta, formando partículas, elétrons, prótons, nêutrons, etc. E isso vai dando origem a toda a matéria que existe no universo. Então, se antes a gente entendia que um átomo seria um núcleo com partículas como elétrons girando em torno desse núcleo, a gente pode dizer pela química oculta que isso seriam verdadeiras fibrilas vibrando, constituída de quê? De nada, pura vibração. Por isso que a gente ouve falar em vários textos esotéricos que o universo é feito de vibração e de acordo com a frequência dessa vibração a gente tem matéria mais densa ou menos densa. E se a gente entender no modelo atômico atual, a gente tem uma eletrosfera aqui com muitas vibrações acontecendo e isso tudo permitindo que a gente chegue até o nosso universo. Vindo para a teosofia dentro de uma perspectiva mais blavatskiana, vamos dizer assim, a gente encontra uma frase dela em Isenvel, que é o seguinte: os 4 elementos terra, ar, água e fogo contêm para o estudante da alquimia e da antiga psicologia, ou como agora é chamada magia, muitas coisas com que nossa filosofia jamais sonhou. Então ela está ali mostrando que terra, água, ar e fogo são elementos fundamentais também dentro da perspectiva da alquimia, dentro da perspectiva da teosofia. E se a gente entender isso a partir dos planos, dos subplanos presentes, ditos pela química oculta, que é o denso, ou melhor, o sólido, o líquido, o gasoso e o éter, a gente pode dizer que a terra está associado ao sólido, a água ao líquido, o ar ao gasoso e o fogo ao éter, que é o plasma, na verdade, né? É o quarto estado da matéria. Então, se muitos químicos se queixando da alquimia por ser primitiva, dizendo que quando Aristóteles e Eratóstenes também falavam que a matéria toda é constituída desses 4 elementos, eles estavam enganados, porque os elementos são os elementos químicos, como o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono, etc. Mas quando eles estavam falando sobre esses elementos, eles não estavam falando da constituição química como a gente entende hoje, eles estavam falando da constituição de densidade desses materiais. Então, estavam falando da existência desses elementos em quantidades diferentes, porque realmente nós temos constituintes de várias densidades no nosso corpo, né, formando tudo isso. E aqui a gente tem uma tabela, quando a gente associa também a alquimia à astrologia, a gente tem os 4 elementos, as polaridades, as qualidades, os signos e os planetas. Aí a gente tem, associado ao psicológico, a sensação, sentimento, pensamento e intuição, que são respectivamente associados a terra, água, ar e fogo. Quando a gente subdivide cada elemento desse em 3 partes, yin e yang, e o yin e yang juntos, assim, o neutro, repetindo um pouco aquela ideia do Mercúrio no meio entre
o enxofre e o sal, né? Então fazendo uma intermediação entre os dois polos. Então a gente tem aqui as triplicidades, né? Ou triplicidade mesmo. Exatamente. Aí a gente tem os quatro, quadruplicidade. Então a gente tem aqui fixo, mutável, cardinal em cada um, e aí a gente junta essa informação e a gente acaba conseguindo o resultado de todos os signos com as suas características presentes, né? Então você vê aqui o touro, que é elemento terra fixo, né? A virgem, que é elemento terra mutável, o capricórnio, que é elemento terra cardinal, e assim sucessivamente. Então a gente sai do 4, junta, multiplica pelo 3 e consegue chegar aos 12. Então são características interessantes quando a gente associa a alquimia à astrologia, e diga-se de passagem, não tem como separar, porque uma não funciona sem a outra, né? Nessa tetrameria, né, da Opus Alquímica, a gente também pode incluir operações que eu também já falei aqui no canal algumas vezes, vocês podem ver aí num vídeo que a gente fala da Opus Alquímica, né? Então coagulation ou coagulatio, né? Porque no latim o T e O do final não tem pronúncia tio, ou tem pronúncia sil. Então coagulácio, sublimácio, que é o ar, calcinácio, que é o fogo, e solúcio, que é a água. Então são operações que possuem uma analogia com esses elementos, o que não quer dizer que as pessoas que são de um elemento têm que estar sempre fazendo aquela operação. Na verdade é até o oposto, é o contrário, porque, por exemplo, uma pessoa que por exemplo, coaguláceo, ela é elemento terra. Qual é o elemento oposto, né, do coaguláceo? Dentro da psicologia junguiana, se você tem elemento terra, que é aqui sensação, o oposto é intuição, fogo. Então você precisa sempre, para sair daquela inércia, você precisa do fogo, da iniciativa, né, do processo de atividade, né? Então é importante que isso aconteça. Por outro lado, o fogo, que é totalmente assim, movimento, energia, etc., para poder apaziguar um pouco isso, poder equilibrar dentro da lei do complexo opositório, né? Que é essa coisa da compensação dos opostos, ou do equilíbrio dos opostos, ou harmonia dos opostos, como quer que a gente chame. A gente precisa também que ocorra uma operação de coagulácio quando existe um fogo muito intenso ali, um elemento fogo muito forte na estrutura da psique, ou num acontecimento, né, psicológico, ou até mesmo energético, ou esotérico, etc. Então, fogo, ar, água e terra estão associados a essas operações, mas lembrando que as operações opostas ajudam a gente a realizar o equilíbrio da compensação dentro desse pêndulo, né? E se a gente considerar a Opus Alquímica associada a esses 3 estágios, essas 4 etapas, né? Nigredo, albedo, citrinitas, rubedo, entendendo as citrinitas como não utilizada por todos os autores. Jung disse que encontrou apenas em alguns autores os citrinitas, mas ele disse que é muito importante completar, porque com isso você conecta também com os 4 elementos e entende como eles funcionam, porque às vezes não se cita as citrinitas, porque inclui a citrinita junto com a rubedo. É quase como o que acontece com o chakra frontal e o coronário, que muita gente junta como se fosse uma coisa só, dependendo do processo evolutivo em que a pessoa se encontre. Mas a gente vê ilustrações aqui que mostram também, né, as 4 operações, e alguns autores falando dessas 4 operações. E aqui me deu o trabalho de juntar, isso é até um material de uma outra palestra. Se vocês forem ver todas as associações que podem ser feitas aqui, vocês vão ver tudo que está aqui de informação relacionada a cor, planeta, metal, elemento, função, o nome em grego, as palavras-chave e as operações em si associadas, né? O que eu posso dizer, só resumidamente, é que uma pessoa, quando passa por um processo alquímico de transmutação, né, do chumbo para o ouro, que é uma representação de a pessoa sair de um estado de algo que lhe incomoda muito, que lhe causa até depressão, etc., você precisa primeiro assumir que aquilo existe, dar materialidade, aí é o elemento terra, né? Coagular aquilo, fazer aquilo acontecer na sua vida. Se ela não já está presente, você assumir. Então, essa primeira situação é preciso acontecer, você aceitar. Então, por exemplo, uma pessoa só vai trabalhar o seu ciúme se ela assumir que é ciumenta. Mas quase sempre assim, não é nenhuma coisa que está profundamente enraizada no inconsciente da pessoa, porque a pessoa sabe quando ela é ciumenta. Ela só que ele não vai querer admitir para a sociedade, então acaba sendo uma sombra social. Ele não quer
que seja visto como, né, tá, a persona tua como uma pessoa que não quer manifestar o ciúme. Então, para ela trabalhar aquele ciúme, ele é o primeiro que tem que assumir, né? Tem que precisar Nigredo. E às vezes, quando há uma coisa que a pessoa não percebe muito e tenta descobrir através de terapia, aquilo pode não fazer muito bem no primeiro momento. Pode fazer a pessoa ficar em depressão, pode fazer a pessoa se percebendo como uma pessoa menos interessante ou mais, digamos assim, reprovável do que ele imaginava. E às vezes essa Nigredo, ela é algo tão enraizado que vem lá da infância, quando os pais não deixavam a pessoa fazer alguma coisa, ou criticavam, ou não faziam, ou reprimiam a pessoa quando ela fazia alguma coisa, enfim. E isso pode ficar tão forte que gere uma depressão muito grande quando a pessoa quando a pessoa descobre, né, que tem aquilo. O albedo é o processo de purificação, porque se você está numa situação negativa, o negro aqui associado, gente, pelo amor de Deus, não por questão racial nenhuma, né? Por uma questão só de ausência da luz, né? De uma coisa escura, de uma situação, digamos assim, da pessoa não ter uma luz para seguir no caminho, no escuro, a pessoa realmente não tem como se interagir com o ambiente, né? E aí, quando ela precisa de luz, ela aparece a lua, ainda que por um reflexo do sol, não é o sol totalmente, porque é aquela luz carregada de emoção. E aí você, fazendo uma analogia com a prata que gera o espelho, você pode se ver no espelho e se entender melhor e perceber até às vezes como as pessoas lhe veem, e isso não é uma coisa tão ruim assim. Então vai passar por um processo de purificação, de eliminação dos resíduos, das coisas que são ruins. O que é considerado ruim passar a ser, de certa forma, melhor, ou o que era ruim, mas é ruim ainda, continua sendo ruim, mas você não aceita, não admite, então você não consegue nem tirar o que tem de bom daquilo, separar o joio do trigo, enfim. E depois desse processo todo, muitos passam direto para Rubedo, que já é o processo de transformar o chumbo em ouro, né, a transição, mas só que a transição da prata para o ouro, né, que é a prata, o albedo e o ouro rubedo, precisa do mercúrio na interação aí. Ele é sempre o intermediário, porque ele é andrógeno, né? Ele é um que é a conexão. Mercúrio quer dizer o quê? Comunicação, né? Dentro da astrologia, dentro da mitologia, era o deus da comunicação, o mensageiro, né? O deus mensageiro. Então ele é que faz essa comunicação aqui, né? E ele é o responsável pela comunicação, porque ele é o mental consciente que precisa de fazer essa comunicação, ainda que numa comunicação acima do mental já não seja uma comunicação mercurial, seja uma comunicação intuitiva e búdica, que é a que acontece com a Rubedo, quando a pessoa atinge, né? Mas antes de atingir isso, é preciso que haja esse casamento entre a prata e o ouro, entre a rainha e o rei, e é quem faz esse casamento, né? O grande, vamos dizer, sacerdote que faz esse casamento aí é justamente Mercúrio, que está associado aos citrínitas, né? E o rubedo, como vocês já estão entendendo, é exatamente o que se alcança, né? E quando você pensa assim, se o rubedo é a meta, então quer dizer que você, quando chega a ele, você já está sublimado, você já está individualizado, você já está iluminado. Não, porque essa tarefa da Opus Alquímica, ela acontece no cotidiano, em tudo que na nossa vida a gente precisa trabalhar, mexer, melhorar. Às vezes você chegou a atingir a rubedo em um, mas está na nigredo ainda em outra coisa. Jung diz sempre que a gente, quando tira uma coisa do inconsciente e torna ela consciente, aparece outra no lugar, quase como um equilíbrio, né, para a dinâmica da evolução acontecer e você não parar de evoluir, né? E às vezes porque você também precisa equilibrar, compensar. O seu inconsciente está precisando de alguma coisa que estava no consciente e assim sucessivamente. Nós temos uma vida inconsciente também que a gente nem sabe, né? A vida que a gente tem durante o sono, e até, como muitos psicólogos junguianos dizem, nós sonhamos 24 horas por dia, mas como nossa vigília, nossa capacidade nossa interação com o mundo físico é tão forte que deixa obnublado, deixa obscurecido o que a gente faz no astral, no mental, etc. Então, isso é uma coisa interessantíssima da gente entender, porque estão acontecendo vários processos ao mesmo tempo conosco, e vários processos alquímicos. Não é à toa que a gente está o tempo inteiro dizendo que o que acontece conosco é uma coevolução, não é uma evolução apenas. Aqui uma ilustração que mostra nigredo, albedo, citrínitas e rubedo, né?
de cima para baixo propositadamente, né? Eu inclusive inverti aqui a figura, né, que eu tinha mostrado antes, para colocar nigredo em cima, albedo depois, citrinitas aqui e arrubedo embaixo. Aqui uma ilustração com 3 aves que eu encontrei, mas eu acabei acrescentando a ave amarela para que pudesse incluir os citrinitas. E eu botei assim para justamente mostrar aqui os planetas, né, associados, Saturno, a Lua, o Mercúrio e o Sol, né, associado a eles. Eu separei também aqui as figuras para a gente associar. Tinha faltado o Saturno, né? Mas eu também conectei aqui com os naipes do tarô, aqui também representantes como, por exemplo, o pajem ou o valete de pentáculos, que é os ouros, né, como a gente chama, que é associado à terra. Aqui nós temos a rainha de copas, né, que está associado ao albedo. A gente tem aqui o cavaleiro. Na verdade, eu até prefiro considerar o cavaleiro como isso aqui está dentro de uma perspectiva que não é a que eu estou usando hoje. Quando eu fiz o slide, eu tinha utilizado assim, o cavaleiro sendo espadas, mas na verdade o cavaleiro é fogo e o rei é que é de espadas, né? Ou melhor, o cavaleiro é fogo e o rei é que é de ar, porque ele é a pessoa que tem que usar o mental para liderar, para comunicar, enquanto que o cavaleiro ele é aventureiro, é aquele que quer buscar as coisas, independente de pensar muito, mas ele, então assim, o rei pensa mais, e o cavaleiro é mais de sair do reino, por isso que ele é o único que sai, né, enquanto os outros estão dentro do reino, ele sai com o cavalo para ir aventurar as coisas, então está mais associado a Rubedo, né, essa conquista, porque o processo de Rubedo, gente, eu até vim de vermelho por isso, né? O processo de Rubedo não é um processo de finalizar as coisas, não é um processo de... Tanto que a individuação, quando você recebe alta de uma terapia junguiana, aí que você começa a sua vida do self, a vida de você mesmo, a sua verdadeira vida, porque até então você estava com muitas influências, precisando de ajuda, de pessoas, etc, etc. E associado a isso, a gente pode também juntar, né, o Forrat, o Prana e a Kundalini. Então eu gosto de representar assim, ó, aqui vocês veem o Forrat nessa cor mais vermelhada, dando a ideia de associar Rubedo. Aí você tem aqui o Prana mais com a cor branca associada a essa cor aqui, né? Associado ao Albedo. E aqui a Kundalini numa cor mais escura associada a Nigredo. Então a gente tem Nigredo, Albedo se encontrando aqui. Depois a gente tem Citrinitas nesse caminho, nessa trajetória aqui entre o encontro dos dois e a conquista, né, o encontro com Forrat, a gente tem aqui os Citrinitas e, por fim, a Rubedo acontecendo. Então, é uma outra forma de interpretar, né, simbolicamente, porque todas essas alegorias passam por uma amplitude possível de ampliação dentro do processo, da técnica de ampliação que Jung fala sempre, de você buscar possibilidades e mais possibilidades de interpretação, porque, na essência, a gente acaba encontrando isso de uma mesma origem. Essas coisas todas, principalmente essas coisas que vêm de um conhecimento milenar, de uma tradição, que a tradição, de certa forma, traz para a gente coisas milenares, coisas que se modificam muito pouco e na essência não se modificam. É a tradição que está presente em todas as religiões e que se a gente for espremer, a gente vai encontrar algo em comum em todas elas, né? Então, por isso que eu trouxe aqui o enxofre, aí juntando já os simbolismos todos, né? Os significados todos. Enxofre, espírito, sattva, sushumna, igual a pensamento, poder da vontade, Forrat. Mercúrio, alma, rajas, pingala, sentimento, amor, sabedoria, prana. Sal, corpo, tamas, ida, físico, atividade inteligente ou inteligência ativa, Kundalini, né? Tá até aqui a atividade com um Czinho, mas... Então, assim, a gente aí acaba tendo uma síntese, né, de como que essas coisas se processam, e se a gente for aos corpos sutis, a gente vai encontrar também a Nigredo presente aqui nos corpos físicos, Albedo no astral, porque tem a ver com emoção, tem a ver com elemento de sentimento, a lua atuando e tal. A gente tem os Citrinitas como a mente, né, atuando aqui no Mercúrio, no mental e tudo. E por último, a Rubedo nesses 3 corpos, sendo que o último a gente não sei se poderia chamar de corpo, né, mas atuando nesse processo de
intuição, num nível que a gente chama de intuição, mas que é algo acima do que a gente pode compreender, e a palavra intuição só está aí para a gente poder usar algo que chegue próximo do que seria, né, essa capacidade de compreender o que está acima do mental. E aí a gente traz aqui uma diferenciação entre transformação e transmutação. Transformação. A transformação refere-se ao processo de mudança de uma forma, natureza, caráter ou estado para outro. Pode envolver uma alteração significativa na aparência, estrutura ou função de algo. Exemplos de transformação incluem a mudança de um estado sólido para um líquido, como no caso do gelo derretendo, a metamorfose de uma lagarta, uma borboleta ou até mesmo a transformação de pensamento e ideias ao longo do tempo. O Aristóteles ele tinha uma concepção de que as coisas no universo são ou forma ou substância, sendo a substância o entendimento dele para algo transcendente. Então, se a gente for recorrer a Aristóteles para dizer assim, que tanto uma forma pode mudar como uma substância, quando muda a substância, a forma também vai a reboque, né? Ela acaba se transformando também. Quando muda a forma, pode até ser que também ocorra uma mudança da substância, lembrando daquela velha frase, mens sana in corpore sano. Você primeiro tem uma mente sã para poder ter um corpo são, mas se você trabalha energeticamente o seu organismo, o seu corpo, faz yoga, faz coisas, meditações, faz atividade física, você pode transformar a sua mente, você pode transformar o seu... Então, as duas estão aí em conjunto, né? De braços dados ligadas aí nessa conexão. Então, existe a palavra transformação, ela vem de uma mudança mais superficial, porque é a mudança da forma. Então, o que seria uma mudança da essência? Seria uma transubstanciação, que é algo que é usado, por exemplo, para se referir a quando a pessoa ingere a hóstia, né, e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. É o dogma da transubstanciação, esse processo evolutivo, esse processo que vai acontecer de você mudar internamente, de se transformar em algo, ser batizado, né? Então esse simbolismo está associado justamente a mudanças internas, mudanças sutis, né? E que na alquimia corresponderia à transmutação, porque é uma mudança muito mais, digamos assim, de natureza do que de grau. Então, uma transformação é uma mudança de grau e uma transmutação é uma mudança de natureza. Então, transmutação. A transmutação vai além da simples transformação física ou superficial. Ela implica uma mudança fundamental na natureza ou essência de algo, geralmente resultando em uma transformação de nível mais profundo. Na alquimia, por exemplo, a transmutação é o processo de converter uma substância em outra, como a tentativa de transformar metais inferiores em ouro, simbolizando a busca pela perfeição espiritual e pela evolução da consciência. Já aí a gente tem aqui, em um contexto mais abstrato, a transmutação pode se referir à metamorfose interior do ser humano, como a mudança de valores, crenças e qualidades pessoais em direção a um estado mais elevado de consciência e compreensão. A diferença principal está na profundidade e na natureza da mudança. Enquanto a transformação se concentra em mudanças externas ou superficiais, a transmutação implica uma transformação mais profunda e fundamental, muitas vezes associada a aspectos espirituais, filosóficos ou metafísicos. E aí nós temos no livro Alquimia, de Marie-Louise von Franz, que eu mostrei para vocês nesse instante, essa fala dela. Os processos químicos não acontecem sempre espontaneamente, mas só no momento astrologicamente certo. Ou seja, se estou trabalhando com prata, a Lua, que é o planeta da prata, deve estar na posição certa. Se estou trabalhando com cobre, Vênus tem de estar na constelação certa. De outro modo, essas operações em prata e cobre não resultam em nada. Então veja como há uma conexão bem forte entre essas duas áreas, né, astrologia e alquimia. Tanto que muitos químicos depois fizeram experimentos, né, de alquimia e não obtiveram resultados, e como era muito para eles acreditarem que só poderiam fazer em determinados momentos que a astrologia iria definir, eles não faziam e acabavam confirmando que era errado, dizendo que era uma coisa equivocada, porque eles não entendiam que havia uma necessidade de associar as duas coisas, né? Mais uma vez aqui em Marie-Louise von Franz, em outro livro de alquimia que ela fala, o livro é Alquimia e a Imaginação Ativa, ela diz, uma técnica egípcia, que ela fala antes, né, sobre a técnica, né, e aí botei aqui entre chave,
altamente desenvolvida para obter ligas de diferentes metais, bronze, estanho e assim por diante, era sempre realizada como uma cerimônia religiosa. Por exemplo, para fundir o minério de ferro, dever-se-ia esperar a época adequada do mês na qual Marte, a divindade do ferro, estaria constelada de forma favorável. Então vocês vejam aí, primeiro a gente vê que Marie-Louise von Franz era entendida de astrologia de alguma forma, usando termos aí, digamos assim, corretos e tudo, ou pelo menos teve consultoria de alguém, né, e tal, e a gente percebe de alguma forma aí como as coisas precisam ser feitas em comum acordo, né, astrologia e alquimia. Aí vamos ver um exemplo perfeito disso aí mais adiante. Mas também ela é dito nesse livro aqui, né, de Serge Hutton, muito bom esse livro, acho até que merece uma nova publicação do pensamento, né, a tradição alquímica, né, a pedra filosofal e o elixir da longa vida. Eu até não mostrei ele no começo. Então fala de dois caminhos, da via seca e a via úmida, uma que envolve emoção, outra que não envolve, uma que envolve mais razão, mais pensamento, outra que é mais ânima, outra que é mais ânimos, uma que é mais espírito, outra que é mais alma. Então a gente tem aqui a comparação disso com o Yin Yang, né, que foi algo que Jung trouxe para a gente depois que ele estudou o livro Segredo da Flor de Ouro, né, que foi uma tradução de Richard Wilhelm, e ele passou a usar, até passou a estudar, por exemplo, o introvertido e extrovertido a partir daí, começou a perceber as polaridades, né, os opostos. Foi bem na época que ele estava escrevendo o livro Vermelho, então ele também estava trabalhando com aquelas polaridades, né, com o oposto complementar e tudo mais. Bom, esse experimento aqui que eu acho que é interessante vocês saberem, né, que eu até fiz uma vez, algum tempo atrás, o sulfeto de ferro e o nitrato de prata não se misturam facilmente em solução aquosa devido às suas propriedades químicas e à formação de precipitados. Eu encontrei esse material na revista Planeta falando sobre isso e eu acabei pedindo a uma professora de química que dava aula junto comigo na escola, quando eu dava aula de geometria, matemática e tal, há muito tempo atrás, nos idos dos anos 90, começo dos anos 90, a gente fez esse experimento, né, num laboratório de fotografia, que é juntar sulfeto de ferro, que é um sólido preto, que é pouco solúvel em água, em solução aquosa, ele pode sofrer reações químicas, como a formação de íons sulfeto, né, S2-, e íons ferrosos, Fe2+. E o nitrato de prata, que é AgNO3, né, é um sal solúvel em água que se dissolve facilmente para formar íons prata, Ag+, e íons de nitrato, né, que é o NO3-. Então, quando a gente junta esses dois, bem amassadinhos, bem transformados em pó, eles não reagem, né? Você põe em líquido ou coisas desse tipo, eles não reagem, não conseguem se misturar. E ficam sem se misturar, né, ad infinito, até quando ocorre uma situação específica. Quando você tenta misturar uma solução de sulfeto de ferro, FeS, com uma solução de nitrato de prata, pode ocorrer uma reação química conhecida como reação de precipitação. Nesse caso, os íons sulfeto, né, da solução de sulfeto de ferro podem reagir com íons prata na solução de nitrato de prata para formar um precipitado de sulfeto de prata, que é um sólido insolúvel em água e se apresenta como um precipitado de cor escura. Então, assim, eles ficam em um precipitado e não conseguem se misturar. A equação química para essa reação de precipitação seria essa aí, né? Ag mais Aq mais S2 menos Aq, gerando Ag2 e S, né? Bom, então, o sulfeto de ferro, ele está associado por causa do ferro, está associado a Marte, né? A fogo, a elemento fogo, a cor vermelha, né? A rubedo e tal. E o nitrato de prata, AgNO3, está associado à Lua, está associado ao albedo, está associado à prata, está associado a essa cor branca ou branca azulada, etc. E a gente tem eles dois como representações também dentro do princípio da correspondência. Um está associado à agressividade, que é o Marte, o outro associado à sensibilidade. Então, quando você tem essas duas energias juntas, uma não dá certo com a outra, né? Então, a gente tem uma correspondência direta aí entre o físico e o emocional. Então, você tem, assim, uma pessoa muito agressiva junto com outra muito sensível, não vai dar certo. Tá? Então, quando ocorre a conjunção, que dura mais ou menos 38 horas
quase assim, um pouco mais de um dia, menos que 2 dias, a gente vai perceber uma conexão entre esses dois elementos. Esses dois elementos passam a se misturar, se juntar, como se fosse um conjunto ou conjunto, né? E acaba acontecendo isso justamente no momento em que está havendo uma conjunção. No momento da oposição, a separação ainda é mais forte entre eles, mas na conjunção eles se juntam só durante esse período, né, de 38 horas, que é o tempo do orbe, né, o ângulo em que você tem a Lua e Marte na mesma faixa do céu, assim, né, do zodíaco. Então a gente vê aí uma conexão bem forte entre astrologia e alquimia, né, ao ponto de a gente perceber que essas conexões vão acontecer com os outros metais também. Foram feitas experiências com outros metais, eu não tive chance de fazer, mas eu fiz pelo menos algum tempo atrás. Queria até repetir recentemente, falei com uma professora da UFBA, que foi minha professora também de química, e queria fazer com ela, mas a gente viu que os preços dos elementos estão muito caros e a gente precisaria de um laboratório de fotografia também. E o que eu quero mostrar aqui é assim, que os próprios glifos da astrologia e da alquimia, eles tinham uma origem, né, na astrologia e na alquimia tradicionais diferentes. Então Vênus era assim, Marte era assim, era simplesmente uma cruz do outro lado, né? E depois, na versão atual, ele passou a ser assim com a seta, porque na hora de mostrar no mapa astral, ele estando de um lado de cabeça para baixo, de frente, de trás, iria confundir, né, Vênus com Marte. Então fizeram isso. Isso porque todos os elementos, todos os glifos, eles fazem parte dessa conjunção aqui de signos, né? A gente tem um círculo, um semicírculo e uma cruz, formando todos eles. Se vocês forem olhar, os glifos, eles são todos uma combinação desses elementos todos. Até o Júpiter mesmo é uma cruz com um semicírculo, né? Você tem, né, o Marte não tem, porque na versão original ele mudou, né? Mas você vai olhar aqui, ó, o Hermes tem um semicírculo aqui, um círculo e tal. A Lua são 2 semicírculos. O Sol é um círculo com um círculo por dentro, e assim sucessivamente, né? Então, isso porque todos os elementos possuem enxofre, sal e mercúrio dentro daquela perspectiva aí de que tudo que existe no universo, tanto num nível quanto em outro, tanto no nível mais denso quanto no nível mais sutil, é composto de enxofre, sal e mercúrio, e numa linguagem teosófica é composto de Forhat, Prana e Kundalini, certo? Nesse post que eu encontrei no Instagram, eu vi isso aqui, achei interessantíssimo para trazer para vocês. Quando falamos das artes intermediárias, alquimia e astrologia, é muito comum a vermos como algo separado, o que não é verdade de maneira alguma. Quando você entende realmente o que cada coisa significa, percebe que descobrir as fraquezas e forças do próprio mapa é um ato de transformação alquímica, e se alinhar a cada momento é um ato de astrologia. Nesse sentido, essas duas artes alimentam a alma do homem para poder descobrir os segredos da criação dispostos pelo próprio Deus. Eu estava justamente montando esses slides que vocês viram aqui, quando eu vi no Instagram isso, aí eu achei que casava perfeitamente, eu trouxe para vocês, né, com até umas ilustrações bem legais aí do Instagram, que ajudam a confirmar, que ajudam a ilustrar isso tudo que a gente está vendo. Para finalizar, eu gostaria de mostrar só algumas operações alquímicas, né, que são tratadas nesse livro. Eu sugiro que leiam esse livro, e até o vídeo da gente falando da Opus Alquímica, a gente fala um pouco mais também, mostrando que eu botei de baixo para cima por uma razão específica, que vocês vão ver daqui a pouco. Coagulácio aqui embaixo, realizações de ideais, vontades, associado ao elemento terra, né? Você quando põe em prática, quando faz as coisas se manifestarem, acontecerem, não está conseguindo pôr em prática alguma coisa, está escrevendo um livro, nunca termina, como eu mesmo, sou muito elemento fogo, estou com um livro que eu comecei a escrever em 93, até hoje não está pronto. Então essa coisa do coagulácio precisa ser desenvolvida, trabalhada. Então a gente tem solúcio, né, que é solução associada à água e tal, dissolução das estruturas rígidas. Então a gente tem uma coisa muito embrutecida. Você quer plantar alguma árvore, alguma planta em um solo muito compactado, você usa água, você descompacta, você dissocia, faz uma dissolução dela, né? Calcinátil, quando você põe o fogo, né, criando a iniciativa, dando energia, uma pessoa está sem energia, esse calcinátil é importante, até mesmo quando na aura da pessoa precisa às vezes dessa energia,
para que a pessoa possa utilizar na vida, né? Mesmo que não seja para agressividade, o ideal é que não seja para agressividade. A sublimácio, que é a elevação da consciência, o despertar, a utilização da mente, né? Essa coisa de acordar, né? De ter aquele clique, cair a ficha, como a gente costumava chamar, né? De encontrar as coisas e poder buscar informações que nos ajudam a libertar. Então, conhecereis a verdade nos libertará. Então, tem todo um conteúdo importante. Então, na teosofia a gente tem também as várias vias, né? A via do conhecimento, a via da meditação e a via da tarefa, do trabalho, da execução. A via do conhecimento é essa do sublimácio, que é a via do aprendizado, do estudo. Até essa representação aí do mago, né? Tá mostrando ele com uma cor amarela aqui, mais ou menos, nessa parte do conhecimento, e o vermelho saindo aqui como uma consequência, né? Aí o mortificatio é o momento em que você purifica tudo aquilo que você tem, né? Seja, diante da sua informação, você é capaz de, né, do pensamento, você é capaz de separar o joio do trigo. Então, mortificatio é o momento em que você mata as coisas que você está vendo que não está boa, e o separatio é quando você separa, e quando você separa, você permite, dentro do discernimento, saber uma coisa que precisa continuar e outra que não. Então, você, no processo aí de separatio, você busca isso, e na conjunctio ou conjunctio, você faz a união, a integração dessas coisas que você precisa trabalhar. Isso pode ser associado aos chakras facilmente, né? A gente vai de baixo para cima aí mostrando que o chakra básico é o coaguláceo. Coaguláceo, aí você tem o chakra sacro associado a solúcio, água, elemento água e tal. Aí você tem o umbilical associado ao calcináceo, que é o fogo, é o plexo solar, é o momento da emoção, tá ali presente, atuando, né, como uma conexão intuitiva também, mas com uma possibilidade de atuar ali com energia, com motivação, com poder. A gente tem o sublimácio, né, na questão da associação do cardíaco com o corpo mental, e até o fato de o próprio chakra cardíaco ser um pequeno chakra, tá ele em reprodução no coronário, né, essa questão de você estar associado ao mental e a possibilidade de avançar para o mundo mental, para o plano mental, no momento em que estamos encarnados, no caso. Mortificatio a gente tem aqui associado ao chakra laríngeo, é que ele faz a purificação das informações, das coisas, das energias, para quando chegar no frontal, ocorrer a separação do joio e do trigo, e nessa separação a gente poder saber o que é que dentro dessa separação toda vai ser unida de novo, porque alguma coisa vira resíduo e outra coisa se une para poder formar a conjunção ou conjunction, né? Então, eu trouxe aqui só uma representação rápida para vocês verem como a jornada do herói está associada a esse processo de operação alquímica, né? Você vê aqui o mundo comum, que na verdade não é uma operação, mas é um estágio inicial, né, de coagulação inicial. Depois você tem o chamado aventura, que é associado à calcinação, a recusa do chamado de solução, o encontro com o mentor, separação, a travessia do primeiro limiar, conjunção, provas, aliados, inimigos, fermentação, aproximação, coagulação, amadurecimento, provação suprema, sublimação, a recompensa, destilação e o caminho de volta, coagulação final, aplicação. Aí tem a ressurreição, multiplicação, maestria e o retorno com o elixir, projeção, transmutação. Eu estou usando aqui a jornada simplificada, né? Porque não é a do... Eu ainda vou fazer um vídeo aqui para mostrar que foi feita uma simplificação para utilização em digamos assim, roteiros de cinema, roteiros de livros, mas não é assim que inclui todas as etapas, porque na verdade são 17 etapas a jornada do herói de Joseph Campbell mesmo, e eu vou trazer um vídeo aqui para mostrar para vocês essa diferença, porque tem muita coisa na jornada original com as 17 etapas que se perdem quando você simplifica com as 12. Aquela mania das pessoas associarem, porque costumam até associar muitas vezes aos 12 signos, né, a um número mais cabalístico ou mais associado, digamos assim, a alguma visão esotérica. Mas a gente tem que entender que a origem dessa subdivisão não foi tentando associar essas coisas, e aí acaba se perdendo informações importantes, porque foi um estudo sério e complexo o dele, né? Então a gente vai trazer aqui um dia para vocês. Bom, mas aqui eu mostro, de certa forma, dentro dessa jornada simplificada, o processo todo acontecendo de caminho de ida e de volta, né? Saindo do estado inicial, e trouxe o exemplo maior de herói que nós temos dentro dessa perspectiva evolutiva de transformação do eu e transmutação, etc. Nós
vemos Jesus como exemplo, e não é à toa que ele tem essa cor de manto aí vermelho, o branco de albedo aí presente e o vermelho do arrubedo, que ilustra muito bem isso. E eu trouxe essa ilustração de um material que considerava o nosso verdadeiro super-herói, né? O Jesus, como exemplo de vida para a gente seguir e das coisas que precisam ser feitas no mundo, né? E agora eu quero trazer só para vocês algumas ilustrações do livro Filosofia Reformata, escrito em 1622, de Johann Daniel Milius, que é famoso, né? Essas ilustrações dele são famosas. Ele tem uma quantidade imensa de ilustrações, mas eu trouxe só algumas correspondentes a essas operações que a gente mostrou aqui, né? Então eu começo com coagulácio, né? E trago uma imagem do livro Anatomia da Psique, de Edinger, né? de Edward Edinger, que mostra como as coisas se conectam, né? Coagulácio está aqui conectado com isso, com aquilo, dentro da perspectiva de complexo, né? Ou de inconsciente coletivo, que também une todas essas coisas. Então, o complexo está associado aqui no nível do inconsciente pessoal, mas que se constela também nos níveis mais sutis, fazendo toda uma conexão, do mesmo jeito que a gente mostrou nesse instante aí, o átomo primordial e suas conexões de linhas, de ligações, também acontece as questões mentais, psicológicas e tal. E o chakra básico associado a ele, né? Então vamos passar rápido para concluir logo o vídeo. A gente tem o solúcio, que é a água, com várias ilustrações aqui que ajudam a gente a compreender esse significado, simbólicos, assim, elementos simbólicos. Eu ainda vou trazer também um vídeo que vai destrinchar um pouco isso mais, porque num vídeo como esse não daria para fazer isso. A gente tem aqui o chakra sacro associado, né? A questão da sexualidade também, a questão da energia, do nascimento, do crescimento, da concepção, né? O calcináceo, que tem aqui o forno de Atanor, que é importantíssimo. A gente vê nos livros muito isso sendo comentado, mostrando como está associado ao corpo físico. Essas aberturas aqui estão associadas às partes mais densas, intermediárias e sutil. Então é como se fosse o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental, o mental fazendo a conexão com a alma. Então, de alguma forma, também são áreas que têm uma função específica como um forno, né, de colocar combustível, de tirar resíduo, de fazer respirar. E não só isso, respirar no sentido de ter um fólio, que de vez em quando a gente vê nas ilustrações, que faz com que o ar seja insuflado, e isso é sempre comparado ao pranayama, né, que a gente faz num processo de respiração, e mostra como é importante a respiração, o como respirar, o modo de respirar e a frequência respiratória, né, a forma interna do nosso organismo de respiração é de grande importância para esse processo alquímico que ocorre no nosso corpo denso, nos nossos corpos mais sutis também. Aqui todo o complexo de calcináceo levantado pelo Edinger, e você vê como as outras operações aparecem aqui. Toda vez que você tem um retângulozinho, você encontra as outras operações que a gente tem falado aqui. Às vezes elas aparecem duas vezes, como aqui, ó, mortificados. E o chakra umbilical associado ao calcináceo. A sublimáceo associada ao chakra cardíaco, como nós já falamos, né, no instante. E aqui as representações, a gente vê o forno de Atanor aqui de novo também, para mostrar como ele é importante em todas as etapas. Aí você tem o mortificácio, que é o momento em que você destrói coisas que precisam ser transformadas, modificadas, também associada a putrefácio, né, que são termos sinônimos. Alguns autores chamam putrefácio, outros chamam mortificácio. Associado ao laringeum, como a gente já falou. E o separácio, que é uma coisa importante. A gente, quando está, digamos assim, num processo de interação com a outra pessoa, a gente pode até fazer a separácio associar-se também a um processo que não é só interno. Mas a gente corre o risco de não entender que a gente precisa fazer o casamento alquímico dentro da gente, não fora. Então, não é assim. Quando a gente diz que uma pessoa que fez o casamento alquímico interno consegue ter uma melhor interação com outra pessoa, não é porque você casou bem, fez o casamento alquímico com a outra pessoa, é porque você deixou de ficar cobrando da outra pessoa aquilo que você queria para o sexo oposto. O homem tendo o homem tendo a ânima como ideal feminino, e a mulher tendo o ânimos como seu ideal feminino. Se ela não entende, enquanto a pessoa não entender, tanto a mulher como o homem, de que aquela contraparte idealizada é algo que ela não vai encontrar, ou ele não vai encontrar no mundo, ele tem que fazer esse casamento interno de ser
alguém autossuficiente a ponto de a interação com o outro ser algo a mais de acréscimo, de aprendizado. E o outro da mesma forma tem que realizar isso. Mas o separácio que existe aqui também pode ser algo importante para a gente entender internamente, porque no momento que a gente separa todos os desejos que a gente tem, que a ânima nos pede para a gente já ir em direção a eles, e quando a gente consegue do ânimo separar também a vontade de estar com a outra pessoa, sempre preso, como se fosse alguma coisa, uma dependência, a gente separa essas duas coisas, tira só o que há de melhor, de mais elevado, de mais importante, né? A essência do ânima e do ânimos. Aí a gente fez essa separácio e depois pode fazer a conjunction, ou a conjunção depois dessas duas partes, que é o espírito e a alma, que é exatamente o enxofre, o sal, tendo o Mercúrio como o sacerdote desse casamento alquímico. E a gente fazer esse casamento alquímico nada mais é do que realizar internamente o seu processo de equilíbrio dos opostos, de harmonização de todos esses arquétipos internos que a gente tem dentro de nós, certo? Aqui mostrando o complexo separácio, associado ao frontal, e se vocês pararem para ver, vocês vão encontrar de um lado e do outro aqui, né, diferentes colorações das pétalas que são divididas dentro do frontal, e não é à toa que eles estão associados, essas pétalas estão associadas também ao hemisfério direito e ao hemisfério esquerdo do cérebro, que é nesse momento que a gente pode também separar o joio do trigo, entender coisas que são mais sentimento, ânima, coisas que são mais pensamento, espírito, né, e ânimos, né, dentro da linguagem junguiana. Quando a gente fala ânima, alma e ânimos, espírito, a gente está se referindo à linguagem junguiana. Certo? E por último, a conjunction, que você tem a junção, a união, o casamento alquímico, né, que vai acontecer internamente, e aquele momento que junta a prata e o ouro, que faz com que eles dois consigam esse processo de operação da rubedo, que é o coronário aí presente. Então não é à toa que você tem o cardíaco, né, e as 1000 pétalas aí acontecendo, porque você tem 12 pétalas aqui no meio, que corresponde ao chakra cardíaco, e mais 900 e tantas, 60 e tantas pétalas que vão juntar com essas daqui para formar as 1000 pétalas que a gente considera dentro da perspectiva junguiana quando se refere ao chakra coronário. Então, para finalizar, eu tenho duas frases que fecham esse vídeo, que é de Helena Blavatsky, do mesmo texto que eu trouxe, né, o texto inicial. Num aspecto superior, a alquimia professa a regeneração do homem espiritual, a purificação da vontade e da mente, o enobrecimento de todas as faculdades da alma. Aí se referindo ao enxofre, o mercúrio e o sal. A verdadeira alquimia é um exercício do mágico poder do livre-arbítrio da natureza espiritual do homem. Por isso é que a alquimia não pode ser praticada a não ser por aquele que renasceu em espírito. E aí eu botei aqui Helena Blavatsky lendo um livro e escrito no livro Alquimia e Teosofia, só para poder dar um contexto ao nosso trabalho aqui na ilustração, e usei as cores dela, né, que tem tudo aí de rubedo, de albedo e de citrinitas, né, e o nigredo no entorno, né, porque ela transforma o seu entorno de alguma forma em algo mais sutil para ocorrer uma alquimia espiritual muito forte aí dentro desse processo. Espero, pessoal, que tenham gostado, e agradeço aqueles que ficaram até o final. Aqueles que gostaram, por favor, deixem um like, né, e se inscrevam no canal e apertem o sininho para obter todas as notificações quando a gente estiver lançando algum vídeo desse tipo no nosso canal. Se não apertar o sininho, às vezes apertando o sininho não vem, imagine se vocês não apertam. E toda vez que vocês visitarem o canal, você vai alimentando essa possibilidade de receber notícias de novos vídeos que a gente colocar. Peço a vocês que comentem com outros colegas que gostam de assuntos como esse sobre o canal, sobre esse tema, e também comentem aqui nos comentários aí, falem alguma coisa quando acharem pertinente, tirando dúvidas, sugerindo alguma possibilidade de vídeo. Nós temos um quadro que se chama Atendendo a Pedidos, e vocês podem pedir alguma coisa, e dentro do possível, se a gente tiver condições, a gente faz um vídeo atendendo ao pedido de vocês, né? Então, podem fazer isso também, tá certo? Então, agradeço a todos e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço.